E aí, galera, será que esses 30 dias de governo Bolsonaro, completou um mês aí recentemente, será que está sendo um bom governo? Quais foram as principais medidas positivas e negativas durante esse período? Confere aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Vocês também estão legais? Tranquilo de boa? Então tá, ó. Meu nome é Ricardo Marcílio. E antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir para vocês, ó, por favor, me segue na rede social aqui no Instagram, @ricardomarcílio_, porque lá eu posto uma série de atualidades, faço alguns comentários sobre geopolítica e tal. Então quem curte esse tipo de assunto e gosta do que eu falo aqui, por favor, me segue lá, que é mais uma forma de comunicação. Ademais, galera, peço para vocês, por favor, ó, curtir o vídeo aí, por favor, se inscreve no canal, toca o sininho, ativa as notificações, para que a gente consiga fazer o nosso canal crescer e continuar sempre falando de coisas positivas aí, né? Então vamos lá, gente, ó, eu queria falar um pouquinho hoje sobre os 30 dias de governo Bolsonaro, tá? Os principais casos aí, problemas, né, do seu governo e os principais méritos aí do seu governo também, tá? A gente vai perceber, assim, que economicamente vários méritos aconteceram, muitas coisas boas aconteceram, socialmente, culturalmente, nem tanto assim, tá? Vamos entender um pouquinho melhor, ó. Separei alguns tópicos aqui para vocês. Por exemplo, ó, a gente teve a notícia aí, ótima, aliás, que o Brasil ele está melhorando na questão dos empregos. Então, aparentemente, a economia brasileira está começando a apresentar uma leve melhora, né? Está reduzindo o número de desempregados, está aumentando a criação de empregos formais, o que é ótimo para a economia brasileira. Porque se as pessoas estão mais empregadas, elas consomem mais, consumindo mais, pagam mais impostos, vai mais dinheiro para o governo brasileiro, vai mais dinheiro para a empresa contrata mais funcionários, por aí vai. Ou seja, a economia só tende a melhorar. Então, ponto aí, ó, positivo, bem legal. Outra coisa, galera, a gente está tendo constantes recordes na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores aqui do Brasil chegou a bater acima dos 96 mil pontos, tá? Recorde histórico da Bolsa de Valores brasileira. O que é ótimo. É um sinal que o mercado mundial está confiando bastante na fala do Bolsonaro, mas principalmente, claro, né, na fala do Paulo Guedes, de privatizações, de abertura de mercados, de combate à corrupção, enfim. Uma série de problemas sistêmicos que aconteciam aí nos governos anteriores do Brasil e que aparentemente, né, pelo menos é o que está sendo falado, vão deixar de acontecer nesse governo. O mercado está sim dando voto de confiança. A gente teve uma queda do preço do dólar, né, chegou a bater na casa dos 3,66, sendo que chegou a bater 4,10 aí num passado recente. Ou seja, galera, as coisas econômicas, né, o viés econômico, aparentemente as coisas estão entrando mais no trilho, o que é ótimo, porque a economia é uma das bases aí da nossa sociedade. Um dilema bastante grande que o Bolsonaro enfrentou e vai ter que enfrentar, ainda não com tanta ênfase, é a questão da reforma da Previdência. Se não tiver reforma da Previdência, não tem como ter, galera, um superávit, tá? Não tem como solucionar a economia brasileira. A Previdência é extremamente deficitária. A grande questão é que a gente ainda está no momento ali de ter eleição do presidente da Câmara, do presidente do Senado, então ainda não foi muito falado porque precisa definir esses dois nomes, porque esses dois nomes têm que apoiar o Jair Bolsonaro para que ele consiga fazer uma reforma da Previdência e melhorar as contas públicas. Muito cuidado por quê? Professor, você acha que a reforma da Previdência é necessária? Sim. Talvez não uma reforma da Previdência que mexa com o direito dos mais pobres, né? Aquele trabalhador lá que trabalha até os 60, 65 anos. Poxa, esse cara não é o que dá prejuízo para a Previdência. Quem dá prejuízo para a Previdência são os super salários, servidores federais, juízes, políticos, enfim. Esse tem que ser mexido, né? Só para vocês terem uma noção, a Previdência ela custa aproximadamente 730 bilhões de reais anuais, sendo que 200 bilhões é só para esse tipo de aposentado, que são chamados super salários. Então a reforma da Previdência que acabe com privilégios tem sim que acontecer. Não sei, né, se a reforma da Previdência atual ela vai abarcar aí esse corte dos superprivilégios. Mas que é um ponto positivo do Bolsonaro estar acenando com a reforma, isso é sensacional, tá bom? Outro ponto bastante polêmico que ele entrou aí foi a flexibilização do posse de armas. Na verdade, galera, isso foi um ponto que desagradou tanto a galera mais à esquerda quanto a galera mais à direita. Por quê? A galera mais à esquerda é totalmente contra, né, a flexibilização do posse de armas, fala que não vai adiantar nada, o número de acidentes, suicídios tende a aumentar bastante. Já a galera da direita achou que foi uma flexibilização que ela foi pouco incisiva. Ou seja, a única coisa que mudou ali foi que você agora não tem mais aquela questão, é mais direto, né? Ou seja, não precisa ficar alegando para a Polícia Federal por que você precisa de uma arma, por que você não precisa. Se você conseguiu critérios objetivos para conseguir ter um posse de armas, beleza. Mas a galera que é mais liberal, em geral, defende não só a posse, mas também o porte de armas.
Ou seja, foi um avanço tímido para quem queria isso e foi um retrocesso gigantesco para quem era contra a questão das armas, tá? Dentre os ministérios, ele falou que ia reduzir para 15, né, o número de ministérios, ele reduziu somente para 22, se não me engano, ou seja, ele não conseguiu atingir a meta que ele tinha falado. Dentre os ministérios, alguns ministros foram muito bem aceitos, por exemplo, Marcos Pontes, né, como ministro da Ciência e Tecnologia aí do Brasil, acho que ele sim realmente vai fazer um bom trabalho, mas tivemos alguns ministérios que realmente estão bastante complicados. Dentre eles, por exemplo, cito o Ernesto Araújo, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, que ele tem uma visão, se o Bolsonaro prometia durante a sua campanha que não ia fazer mais relações exteriores com viés ideológico, ele está fazendo justamente o contrário. Ele está se aproximando de países que claramente têm uma visão muito mais liberal, uma visão muito mais política, né, de direita, e se afastando de parceiros econômicos que são bastante importantes, mas que não têm um viés tão liberal assim. Por exemplo, da China, que já anunciou, galera, que está com medo do futuro aí com o Bolsonaro, e de países árabes, por exemplo, tá? Falando que vai mudar a embaixada para Israel, para Jerusalém, aliás, se bem que eles já voltaram atrás. Isso também é uma outra marca do Bolsonaro. Ele faz algumas coisas e depois volta atrás. Não sei se eu considero isso positivo, porque pelo menos ele está ouvindo a população e os anseios, ou se é negativo, porque ele está fazendo uma coisa sem muita convicção dos seus atos, né? Mas enfim. Outro ponto importante foi a participação no Fórum de Davos, né? No Fórum Econômico Mundial. Foi importante? Foi. Foi positivo? Mais ou menos. O Fórum de Davos, ele é feito para o Bolsonaro, né, para o chefe de Estado, ele falar quais são a maneira como ele vai realizar as suas aberturas políticas, os seus planos políticos. O Bolsonaro, ele falou durante um tempo muito curto, e ele falou meio que assim, coisas óbvias. Nós vamos cortar gastos públicos, nós vamos combater a corrupção, mas ele não falou como que isso vai ser feito, ele não falou como que vai ser a reforma da Previdência. Então foi um discurso muito genérico. Sem querer criticar o Bolsonaro aqui, mas já criticando levemente, a gente sabe, galera, que conhecimento técnico, e ele mesmo disse durante a sua campanha, que conhecimento técnico não é o forte dele. Então, eu digo assim, foi um discurso bom pensando que era um cara que não tem a habilidade de fala e um discurso muito apurado. Foi adequado, digamos assim. Foi menos do que a gente queria que ele falasse, mas não foi um discurso ruim. Tanto que a Bolsa de Valores, ela não reagiu assim tão positivamente, mas reagiu ali com uma leve subidinha, belezinha? A crise da Venezuela também impactou bastante, né? A Venezuela está numa crise gigantesca. O Bolsonaro, ele reconheceu, né, o Juan Guaidó como presidente, se aproximando de uma convergência ali das Américas que está tendo uma guinada mais à direita. Ele está se aproximando do Trump, que também reconheceu a oposição a Maduro como presidente, se aproximou do Macri. Aliás, né, o Bolsonaro promete um novo Mercosul agora, com o Macri, presidente da Argentina, que também tem um caráter um pouco mais liberal. Então, aparentemente, a gente vai ter um comércio exterior sem tantas barreiras alfandegárias, tá? Pelo menos isso é o que está sendo prometido. Uma coisa que abalou bastante o seu governo foi o caso do Flávio Bolsonaro. Aí, galera, de verdade, né? Não sou da polícia, não faço parte do COAF nem nada, mas existem uma série de relações suspeitas entre o Queiroz, o ex-motorista ali, né, do presidente, do filho do presidente, aliás, até com a Michelle Bolsonaro também, e com alguns repasses de verbas meio estranhos ali na conta do Flávio Bolsonaro. Não sei se ele é corrupto, não sei se ele não é, tá? Não sei, acho que isso a Justiça e a Polícia Federal que tem que falar, mas fato é que isso afetou bastante a credibilidade de um político que falava que ele tinha um respeito pela família, um respeito pela, digamos assim, pela confiança, né? Pelo fim da corrupção. O cara era moralista, tá? Ele ganhou muitos votos, pregou uma moralidade depois de anos de corrupção do PT no governo. E isso abalou bastante a confiança aí, se realmente ele vai ser corrupto, se ele não vai e tal, etc. Enfim, a esquerda adorou isso acontecendo, né? Ele também teve um ponto negativo aí do seu governo. Ele modificou a lei do acesso à informação, isso foi bastante trágico, tá? Existe uma lei do acesso à informação, galera, que foi criada para justamente fazer a população ter acesso às contas, ao que está sendo feito pelo governo, o que está gastando, o que não está. Houve um retrocesso nesse período, né? O Mourão, que é o vice do Bolsonaro, foi ele que anunciou, né, que ia ter essa mudança na lei do acesso à informação, que ia dificultar um pouco o acesso e deixar algumas informações sigilosas, mesmo a população querendo saber. Ele disse que isso não vai afetar nada na credibilidade do governo. Mas penso eu, galera, que o que a gente está precisando agora é saber as contas públicas, é que a gente tem um governo transparente e eu espero que o Bolsonaro realmente faça isso no futuro próximo, tá bom?
E outra questão aí que eu particularmente fico bem preocupado, que são as mudanças na política educacional. Como vocês sabem, né, eu sou professor de ciências humanas. E eu percebo nesse governo um anticientificismo bastante grande. Parece que alguns ministérios ainda vivem na Idade Média, que existe ali uma doutrinação, que existe um gramscismo, um marxismo, um socialismo, todos ismos ali que estão fazendo mal para a educação. Então a gente tem, por exemplo, o Enem sendo mudado, né, falando que vai acabar com a doutrinação ideológica do Enem. A gente tem, por exemplo, alguns artigos que falavam sobre marxismo, sobre leninismo, stalinismo, sendo retirado de páginas importantes, né, do Inês, por exemplo, tá? Então, se a promessa era acabar um pouco com o viés ideológico da educação, isso não está sendo feito. Na verdade, está sendo o oposto, né? A gente está saindo do que eles chamavam de um viés ideológico mais esquerdista para um viés ideológico completamente de direita, tá? A nota que o MEC divulgou recentemente aí, falando que um jornalista da Globo, ele foi treinado pela KGB, que é o Serviço de Inteligência da União Soviética, que ele é formado em marxismo e leninismo, né? Ou seja, uma séria teoria da conspiração, né? Falando que todo mundo que é contra o governo Bolsonaro, na verdade, é um marxista e que tem que ser combatido por conta disso. Ou seja, galera, resumindo, né? O que eu achei dos primeiros 30 dias de governo? Bastante polêmico, já esperava que fosse. Economicamente bom, acho que o Brasil está precisando de um liberalismo um pouco maior, talvez não tão inconsequente como o Paulo Guedes está pensando, tá? Eu, particularmente, sou a favor de privatizações e corte de gastos públicos, mas não de tudo. Eu acho que existem algumas empresas que têm que se manter estatais e o Estado tem que participar sim um pouco na economia, tá? Embora eu também ache que o Brasil precisa de um liberalismo um pouco maior, mas socialmente e culturalmente, esse governo está deixando muito a desejar. Uma teoria da conspiração gigantesca, um anticientificismo que vai fazer muito mal para a educação e para as ciências humanas. Ou seja, algumas coisas positivas e outras negativas, como seria de se esperar de todos os governos. Tudo bem? Galera, se vocês gostarem da minha opinião, né, concordaram com o que eu falei, deixa um like aí de novo, né, se inscreve no canal e compartilha para quem gosta desse tipo de informação. É isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!